Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, 39. Aleluia. Irmão, diz assim, ó. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Tem dois ladrões na cruz. Jesus foi crucificado, está no meio. Um da direita, um da esquerda, né? E um cobrava de Jesus. Ele estava lá na cruz e ficava cobrando de Jesus: se tu é filho de Deus, salva a gente. Por que você não faz nada? Não salva a gente, né? Salva a ti mesmo e a nós. O 40, respondendo, porém, o outro, repreendia, dizendo: tu nem não temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Irmãos, o outro dizia assim: não, você não teme a Deus, né? Nós estamos aqui sendo crucificados porque nós fizemos coisa para estar aqui, porque nós fizemos coisa errada, por isso nós estamos sofrendo hoje, por isso nós estamos aqui na cruz. Se a gente tivesse feito as coisas certas, a gente não estaria nesse sofrimento hoje, porque nós fizemos coisa errada e as nossas decisões nos levaram para o sofrimento. As nossas decisões nos levaram para morrer morte de cruz. E um falava assim para Jesus, né? E falava para o outro ladrão: você não teme a Deus? Você sabe que você está aqui porque seus atos te trouxeram para cá. As suas atitudes trouxeram você para cá. Irmão, às vezes as pessoas falam alguma coisa da gente, elas têm razão. Né? Às vezes elas falam algumas coisas, têm razão. E às vezes exageram, mas tem coisa que elas falam que elas têm razão. Então nós não precisamos brigar com ninguém. Ah, falou mal de mim, não precisamos tirar satisfação, não precisamos brigar com ninguém, porque às vezes a pessoa está falando coisa da gente, está fazendo comentário que ela tem razão. Nós vamos ficar brigando, dizendo que não, se a gente está errado. Então, o ladrão falou assim: ó, eu estou aqui morrendo morte de cruz porque eu fiz coisa para estar aqui. E aqui no versículo 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos nossos feitos, que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: lembra-te de mim quando vieres ao teu reino? Disse Jesus: verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ele fez coisa errada, mas foi salvo. Por quê? Porque reconheceu os seus erros. Quanto mais a gente se apressa em confessar o nosso pecado, confessar nossos erros. Quando a gente fala em confessar pecado, eu estou dizendo para Deus que eu estou assumindo a minha culpa. Foi eu mesmo, Senhor. Eu que errei. Eu estou nessa situação porque meus atos me trouxeram para cá. Não é ninguém que falou, que deixou de falar, não, meus atos me trouxeram para cá. Então nós precisamos assumir os nossos erros. Nós precisamos assumir as nossas dificuldades. E quanto mais rápido a gente faz isso, né, nós vamos ser absolvidos, pois nós vamos ser perdoados. Então nós temos que assumir os nossos erros. Assumir os nossos comportamentos. Oh Deus, o teu comportamento aqui, meu comportamento está ruim, mas me ajuda a sair disso em nome de Jesus. Eu estou com esse outro comportamento aqui, me ajuda a sair disso, Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. Eu não venci esse aqui ainda, mas me ajuda a sair disso aqui. O evangelho, ao mesmo tempo que ele é sobrenatural, ele é humano, né? E Deus não quer que a gente fique cuspindo fogo 24 horas por dia. Não, nós somos humanos também, nós temos que ver a nossa parte humana. Então, quanto mais eu assumir os meus problemas logo diante de Deus, mais rápido vai ter solução. Senhor, foi eu, meus atos me trouxeram para cá, eu estou aqui, não é culpa de ninguém, não. Estão falando de mim, eles têm razão. Aí Jesus falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque ele assumiu as culpas dele. Ele assumiu seus problemas. Estou aqui porque a culpa é minha. Então, quanto mais rápido a gente, nós precisamos ser um pouquinho mais humano também, deixar de ser muito sobrenatural. Né? Deixar de ser muito espiritual. Nós temos que ser, às vezes, um pouquinho mais humano. Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Eu mereci estar aqui. O que aconteceu? Foi justificado por Deus. Quando nós assumimos nosso erro, nós somos justificados. Não precisamos ficar embaixo da acusação do inimigo. Não precisamos ficar embaixo da acusação de Satanás, destruindo a nossa mente, destruindo a nossa alegria, o ladrão da alegria, né? Nós precisamos atender o nosso
o nosso chamado, precisamos atender o que Deus está falando com a gente. Não, você errou, por isso que você veio para cá. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Deus muda as coisas. O Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 5, 5:32. 5:32 não tem? Oxê, o que eu fiz aqui? Peraí. Tem o quê? Peraí, Daniel 5. Ah, o Sofia, 4:32, Sofia. Deus está mandando uma palavra aqui para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Só que ele é um rei muito soberbo. Ele está sofrendo por causa da soberba. O que é soberba? Eu tenho uma avaliação falsa de mim mesmo, pensar que eu sou melhor do que os outros. Eu considerar os outros inferiores, isso é soberba. E é um pecado terrível. Né? Então, o Nabucodonosor se sentia muito independente, muito superior às outras pessoas. Tudo dele, essa avaliação falsa que ele tinha dentro dele, que tudo dele era correto, dos outros era errado. E ele tinha esse problema da soberba. O que aconteceu no versículo 32? E será tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais. Aí Deus, chegou uma hora lá, tratou com Nabucodonosor, falou para ele, você vai ser retirado dentre os homens e você vai morar com os animais. O que aconteceu? Ele ficou louco e começou a criar pena no corpo do Nabucodonosor, e ele foi morar na mata com os animais. Ele foi viver vida de animal por 7 anos. Por causa da soberba, da avaliação, eu sou melhor do que os outros, né? Isso aqui, se eu não tiver aqui, não funciona. Eu faço funcionar o reino de Deus. O que aconteceu com ele? Foi tratado por Deus, foi separado, criou pena no corpo dele, ficou 7 anos lá, vivendo como animal, embaixo do orvalho, né? No versículo 32, será tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais, e far-te-ão comer erva como boi, e passear 7 anos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado entre os homens, e comia erva como boi, e o seu corpo foi molhado do orvalho, e o céu, até que cresceu pelo, com as penas de águia, e as unhas como as das aves. Mas no fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou seus olhos ao céu, e tornou-se a vir o entendimento, e bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Depois de 7 anos, ele levantou a cabeça, o entendimento voltou nele de novo. Irmão, que situação difícil Nabucodonosor está. Virou um animal. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele virou a cabeça para Deus e olhou para cima, Deus restituiu o reino dele tudo de novo. Que situação difícil. Uma pessoa vira um animal, depois de 7 anos ele olha para cima e Deus restitui tudo, todo o reino dele novamente. Então não tem coisa difícil para o Senhor. Não precisamos viver embaixo de acusação, porque nós erramos ou tivemos problema, tivemos uma dificuldade. Não precisamos deixar o diabo assolar. O que o inimigo quer é roubar nossa alegria. O que o inimigo quer é acusar. O Nabucodonosor estava numa das situações mais difíceis que eu já vi na Bíblia. Sabe o que é o cara virar um animal e Deus restaurar a vida dele? Por quê? Porque ele só olhou para cima. Deus restaurou a vida do ladrão, restaurou. Por quê? Porque ele reconheceu que estava errado. Não está tão difícil Deus mudar a nossa vida. Vamos só reconhecer que Deus é Deus. Vamos só reconhecer que Deus é o Senhor, que Deus vai nos ajudar, que Deus vai fazer, que Deus vai se mover, Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai transformar.
Aí o diabo fala, mas você já foi fundo demais, não tem mais jeito para você voltar, não tem mais volta, não tem. É só virar a cabeça para cima, olhar para Deus que tem volta. É só olhar para cima, ó, virou bicho 7 anos, comi igual animal. Vivi igual animal lá no pasto. Aí ele virou a cabeça para cima, o entendimento voltou. No versículo 36. No mesmo tempo tornou a mim o meu, o meu entendimento para a dignidade do meu reino. E tornou-me a ver a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Todas as vezes que a gente começar a fazer avaliação falsa dentro de nós vamos sofrer. O que é avaliação falsa? Eu sou melhor. Isso aí só funciona se eu pôr a minha mão. Né? Eu tenho que dar a última palavra. O reino só funciona comigo. Tinha um rapaz lá na igreja do Val, uma vez ele falando sobre isso, que às vezes tinha culto e chamava 3, 4 pregadores, não chamava ele. Ele queria pregar, ele queria mostrar a palavra dele. E ele vinha para casa destruído. Até um dia que ele precisou ser curado exatamente disso. Ele achava que o reino funcionava com ele, que a palavra dele era melhor. Tinha lá os irmãos que pregavam, mas ele achava, não, se eu for lá eu resolvo. Se eu der a palavra que Deus me deu, aí vai mudar tudo. O reino vai virar de ponta cabeça, porque Deus me deu uma revelação estupenda. Irmão, vamos ser mais humanos. Um pouquinho, ninguém tem nada diferente. A gente só tem diferente, um pouquinho coisa que a gente lê diferente, coisa que a gente aprende. Em certo sentido, o homem é aquilo que come, comer o mal vai ser destruído. O homem é aquilo que lê. Lê mais, vai ter um entendimento a mais, mas não tem nada maior do que os outros. E ele vinha para casa derrotado, porque aquele dia o pastor não chamou ele, porque os irmãos pregaram, mas a palavra dos irmãos lá, dos 3, 4 que pregou, não era justamente aquilo que, né, ia funcionar. Se ele tivesse lá, o negócio ia funcionar mais rápido, o céu ia virar, daí havia umas mudanças tremendas, a guerra ia parar. Nós somos apenas uma coisa insignificante. Com a misericórdia de Deus, a gente faz algumas coisinhas. Mas não vão deixar o diabo colocar avaliação falsa dentro de nós. Você é o... Né? Você é o... Cara, eu não gosto de usar essa expressão. Você é o bom. Né? Nós somos os bons. Se eu não pregar, o negócio não funciona. Não vai. Não deixa o diabo fazer essa avaliação falsa da gente, não. Isso fez Nabucodonosor virar bicho e comer capim. Não, ele não adulterou com ninguém. Ele não cometeu adultério, não. Ele virou bicho porque era soberbo. Porque virou soberbo. É mais ou menos assim, ó. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu lembrava do Trump um pouquinho. O Trump arrumou guerra, mas quando ele foi guerrear, ele não pediu conselho pro... Como é que chama lá? Como é que chama, Dani? Os secretários, como é que chama o grupo lá? Não, é o grupo da política normal, que ele tem que se reportar a eles, que ele não pode fazer as coisas sozinho. É o... Parlamento? Vamos dizer, parlamento. Ele deu volta por aqui, ele foi atacar sozinho. Isso é um grande perigo, porque tem uma ordem estabelecida lá. Isso é um perigo. Então ele não se reportou a ninguém, ele mesmo fez a guerra, ele mesmo decidiu foi fazer guerra. Aí já é um perigo. Então, o que ele está falando? Não, eu sou maior. Eu aqui é que mando e desmando. Né? Tem uma avaliação falsa de si mesmo. Ele não foi se reportar lá, fazer as coisas direitinho. Né? Passou por aqui, foi lá fazer guerra. Então, o que acontece? Fez uma avaliação falsa de si mesmo. Nós não podemos fazer avaliação falsa. Vamos ser mais humanos um pouquinho. Já falei para vocês, tinha um aqui que pregava aí, mas se você estiver comendo chiclete, não vem na igreja, não. Aí se você estiver cochilando, não vem na igreja, não. Fica em casa ou vai dormir no hotel. Até que saiu.
fica fazendo avaliação falsa de si mesmo. Eu sou bom. Eu não cometo nada disso. Vocês são tudo errado. Se comer um chiclete aqui na minha igreja, é melhor você ir, nem vir no culto. Você der uma cochilada, vai dormir no hotel. Eu não faço nada disso, eu sou bom. Que avaliação falsa de si, que evangelho falso. Vamos ser um pouquinho mais humano. Vamos ser um pouquinho mais humano. E esse aqui estava numa coisa tão terrível. Sabe o que é você virar bicho e morar no mato? E se olhar para Deus assim, Deus fala, não, eu tenho misericórdia de você. Eu só vou ensinar você. Depois de 7 anos, ele restaura o reino dele de novo e ele glorifica a Deus. Sabe o que é isso? Ele olhou para Deus, estava errado de tudo. Mas ele olhou para Deus, pediu misericórdia para Deus. Eu estou errado, eu estou nessa situação aqui, estão falando mal de mim, você acha que eu vou brigar com o povo, ficar magoado com o povo? Não, o povo tem razão. Ah, é? Você pensa? É? Então você vai ser justificado. No versículo aqui, João 20, 19... Só vou mudar aqui, eu vou encurtar a palavra, já é 19:3, eu vou encurtar aqui, ó. Vamos pôr no Salmo 103:12. Salmo 103:12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Transgrediu, pecou, errou. Sabe o que Deus faz? Deus nos perdoa, e assim como está o Ocidente longe do Oriente, assim Deus afasta a nossa transgressão. Deus afasta o nosso pecado. Que coisa maravilhosa! Né? Assim como está distante o Oriente do Ocidente, assim Deus separa a nossa transgressão. O que Deus quer que você faça? Que você olhe para as pessoas, pratique o que Ele está ensinando aqui e perdoe as pessoas também. Por que Deus deixou escrito aqui? Para a gente aprender. Nós somos filhos. Ó filho, eu pego a sua transgressão e eu faço assim, ó. Eu apago, mando, assim como está o Oriente, longe do Ocidente, eu apago a sua transgressão. Mas perdoa os outros também. Eu te perdoo e você perdoa os outros. Praticar a palavra é isso. Ser parecido com Deus. Eu quero ser parecido com Deus. Ah, mas como Deus é? Deus perdoa minhas transgressões. Eu transgredi, passei dos limites. O que acontece? Deus afasta de mim minha transgressão. O negócio está feio, está horrível. Virou bicho, virou até bicho. Às vezes a gente parece que vira animal irracional. A gente perde o controle de tudo. Olhar para cima e receber a restauração de Deus em nome de Jesus. É assumir a sua responsabilidade. Deus, eu estou errado. Estão falando isso aqui de mim, eu vim assumir o mais rápido possível. Eu vim pedir perdão para o Senhor. Ainda hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Assume a sua responsabilidade. Viver como cristão é isso. É assumir a nossa responsabilidade. É aprender que você pode estar na situação mais difícil da sua vida. O que você vai fazer? Olhar para cima. E falar, Deus tem misericórdia de mim. Ó Deus, agora eu passei dos limites. Deus, agora eu fui tão profundo. Não tem mais volta, Deus. Agora eu passei aqui dos limites, não tem mais volta. Deus, eu estou pensando aqui que não tem mais volta. Porque agora eu fui profundo demais. Virei até bicho. Eu vou restaurar o teu reino. Eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu estou no controle de tudo. Aleluia. É eu que mando. Você não conhece teus caminhos, mas eu conheço o teu caminho. Aleluia, Deus. Deus é restaurador das coisas mais difíceis da nossa vida. Deus é restaurador. Deus sou eu mesmo. Eu estou aqui porque eu pequei, estou aqui. Vamos aqui sofrer no Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas, apaga a transgressão dos outros também no seu coração.
Eu apago a sua, você apaga a dos outros. Evangelho é isso, é replicar o que Deus está falando. Olha, você transgrediu, você pecou, mas eu apago a sua transgressão, eu passo uma borracha. Eu apago a sua transgressão. Não precisa andar embaixo da acusação, não precisa viver embaixo da acusação do inimigo, você fez isso, fez aquilo. Se você tivesse feito assim ou falado assim, né? Teria dado certo. Se você tivesse concordado com certa pessoa, ela estaria andando com você. Não entra na acusação do inimigo, não. Eu mesmo, eu sou o que apaga as tuas transgressões. Sabe que a transgredir você passou do limite. Mas eu apago a sua transgressão por amor de mim. E dos teus pecados que você cometeu, não me lembro mais. Apaga as transgressões das pessoas que transgrediram com você. Não lembra mais das pessoas que pecaram contra você. Vai andar abraçado com ela, comendo com ela? Não. Mas você apaga do seu coração. Você apaga do seu coração. Deixa eu terminar aqui, ó. Lucas 19, 23. Lucas 19, 23. Isso, será que eu anotei errado? Não. Anotei errado de novo, Sophie. Ficando velho? É 20, Sophie, fazendo favor. É. O Daniel, acha aqui pra mim. Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Vou terminar aqui. A quem perdoar o pecado está perdoado. João 20, 22. Vamos lá, Sofia, agora vai. E havendo dito isto, a hora que eles estavam lá com medo dos judeus, eles estavam lá no porão. Jesus veio e entra com a porta fechada. Ele ressuscitou de manhã e à tarde foi visitar os discípulos. E havendo dito isso, soprou-lhe sobre o Espírito Santo e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. E se de algum de vós perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Irmão, tem pecado que a gente só consegue perdoar se a gente receber o Espírito Santo. Tem coisa que é tão forte que as pessoas falam da gente, e quando ela tem razão, tudo bem, mas tem coisa que as pessoas falam que ela não tem razão. Elas inventam coisa. O que acontece? Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos capacidade de perdoar as pessoas. Ele pode falar coisa terrível da gente. Você não lembra mais do que aquela pessoa te ofendeu. Pode ser uma coisa terrível, mas você não lembra mais. E quando você vê ela, você tem vontade de abençoar. Por quê? Porque você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá essa capacidade de você perdoar pessoas. E tem coisa que nós precisamos. Assim que Jesus soprou o Espírito Santo sobre ele, sobre 22. Assim que Jesus soprou o Espírito Santo, e havendo dito isso, soprou sobre ele o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. 23. E se algum de vocês perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Tem coisa que a gente só pode perdoar se receber o Espírito Santo. Ah, mas falaram uma coisa tão terrível. Você, irmão, não tem problema não, o amor prevalece.
Ah, mas é muito erro. Não tem problema nenhum. Ah, mas foi verdade. Deus me perdoa, tem misericórdia de mim. Ah, mas foi mentira. Não tem problema nenhum. As pessoas falam mesmo, elas comentam, não tem problema. O importante é perdoar. Se tem alguma coisa lá, nas regiões celestiais, Deus vai tratar, Deus sabe como fazer as coisas. Mas tem coisa que nós só podemos, que só conseguimos perdoar se a gente receber o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo. Apaga as transgressões dos outros na sua vida. Transgredir com você, apaga. Assim como é o Oriente longe do Ocidente, assim Deus lança nosso pecado pro lado, some. Não lembra mais da nossa transgressão. Não lembra das transgressões dos outros. Reconhece teu erro, fala assim, eu estou aqui porque meus atos mereciam, não é culpa de ninguém. Senhor, eu estou vivendo igual um cavalo irracional. Quando a gente não lê Bíblia, quando a gente não ora mais, você começa a viver igual um animal irracional. Você passa o dia, você nem entende o que você está fazendo. Aí não tem direção nenhuma. O que o animal faz? Acorda cedo, de manhã, come, aí passa o dia dele, à noite dorme. O cavalo ora. Não, aí no outro dia ele levanta cedo, come, passa o dia, à noite dorme. Aí na segunda noite o cavalo ora. Não, a gente fica assim, igual cavalo, irracional. Tem aquela expressão, né? Você vai dar bom dia cavalo, por quê? Porque é um cavalo falando com o outro. Se eu der bom dia pro cavalo, o cavalo vai entender? Não, e se outro cavalo der, ele vai entender. Então a gente fica no mesmo nível do cavalo irracional. Falta de oração, falta de leitura da palavra, falta de comunhão. Então vamos sair daqui nessa noite cheio de esperança. Estou numa fria em Floresópolis, estou criando até pelo. Eu já estou lá no meio do mato, morando com os animais. 7 anos. Depois de 7 anos, Deus, é isso aqui que o Senhor tem para mim, não. Não é soberba que o Senhor quer na minha vida, não. Não vou tirar essa avaliação falsa dentro de mim, eu vou obedecer a palavra. Teu reino foi restaurado, e a Bíblia diz aqui que Deus deu muito mais para Nabucodonosor do que ele tinha. Deus deu muito mais do que ele orou, Deus deu muito mais do que ele imaginou, Deus deu muito mais do que ele pensou. Então essa oraçãozinha nossa aqui, Deus dá muito mais do que a gente ora. Só vamos assumir nossa responsabilidade em nome de Jesus, amém?